Josué, na minha leitura, eu queria compartilhar com os irmãos exatamente aquilo que Deus falou no meu coração, no capítulo 20 do livro de Josué. Se você puder abrir, por favor, abra sua Bíblia em Josué capítulo 20 e vamos ler de pé. São só 9 versículos, mas esse capítulo falou profundamente no meu coração. O que Deus fala aqui foi uma aplicação muito inteligente, assim, que Deus fez ao me iluminar, para eu conseguir entender o que Deus queria que eu aplicasse a minha vida na leitura desse texto do capítulo 20. Se você encontrou, por favor, fique de pé, vamos ler juntos. Você vai apenas acompanhar como foi no começo, mas vamos todos juntos. Então, Josué capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que os sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, porcear a porta dela e explorar o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não o entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu seu próximo sem querer, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram o deserto. No deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ranote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nela todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Feche o olho, vamos orar. Senhor, nós temos a tua palavra, e desde o início desse culto, Senhor, o Senhor tem nos falado sobre o refúgio. Nós lemos o Salmo 91, o Senhor é o nosso refúgio. Ó Deus, nós vemos aqui que as cidades eram para refúgio. O Senhor tem sempre algo para nos refugiar. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem prepara lugares de refúgio para nós. Nós queremos ouvir a tua voz a respeito disso, Senhor. Fala conosco, prepara o nosso coração. E abre a nossa mente, o entendimento, para que a gente possa absorver a palavra do Senhor e pô-la em prática na nossa vida. Ó Deus, nós não queremos só ouvir a tua voz, mas nós queremos viver essa palavra na nossa vida. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O assunto principal desse texto: refúgio. Cidade de refúgio. Você faz ideia do que é uma cidade de refúgio? Hoje, nós não temos ideia do que é uma cidade de refúgio, porque as nossas cidades não têm luz. As nossas cidades têm fronteiras, têm limites, né? Um rio, uma estrada, daquele monte para lá já é uma outra cidade. Assim que são as divisas da nossa cidade. Mas as cidades, nesse tempo em que esse texto é escrito, elas eram cidades fortificadas, cercadas, muradas. Os muros dessas cidades eram cidades tão bem guardadas, bem fortificadas. O que mais vai nos fazer lembrar isso são aqueles filmes medievais, né, que a gente assiste na TV. Lembra daqueles portões enormes que os guardas abrem
para entrar as carruagens dos reis, depois ele sai. Então é mais ou menos aqui, naquele contexto que esse texto está inserido. Lógico que não é medieval, mas o contexto é parecido com esse contexto aqui. Então as cidades fortificadas, cidades douradas. Vocês lembram da história de Josué no capítulo 6, que conta de Jericó? O que tinha em Jericó de muito interessante? Tinha uma casa em cima do muro. Você lembra que os espias, quando foram a Jericó, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe, e ela os desceu por uma porta na janela, para que eles pudessem fugir? Onde eles estavam quando foram jogados, ou melhor, soltos pela janela na porta, para fugir e não serem mortos pelo rei de Jericó? Eles estavam lá espiando a terra, aquela mulher os hospedou, os guardou, ela creu no Deus de Israel, e eles fugiram pela janela para a casa daquela mulher. Eles estavam na casa dela, e a casa dela era em cima do muro. Para ter uma casa em cima do muro, você imagina que largura desse muro, né? Que tamanho desse muro. Nos muros das cidades, os soldados levavam carros para cima dos muros, com arcos e flechas, com escudos. E quando a cidade estava para ser atacada, eles subiam para esses muros, e em cima desses muros haviam verdadeiras avenidas, sabe? Ruas em volta de toda a cidadezinha, por cima dos muros, para que eles pudessem defender a cidade e atacar o inimigo que estava vindo para entrar pelos portões da cidade. E aí a Bíblia está cheia de textos que vão mostrar cidades desse jeito. Foram esses muros de Jericó, tinha uma casa em cima, que caiu no poder de Deus, só porque o povo cantou e tocou trombeta. Então, a gente se lembra bem desse contexto. Muito bem. É nesse contexto, o contexto da caminhada do povo pelo deserto para chegar à terra de Canaã. O contexto em que Moisés morre e Josué assume a liderança daquele povo como seu sucessor. O contexto da chegada à terra prometida. O contexto da divisão das terras e das cidades para as 12 tribos que agora estavam tomando posse da promessa de Deus, que Deus manda separar 48 cidades para que os levitas, da tribo de Levi, pudessem morar. Eles não tinham a posse daquelas cidades, porque os levitas trabalhavam e serviam ao Senhor no templo, e eles não eram dono de nada, eles viviam daquilo que os israelitas traziam, dízimos, ofertas, para sustentá-los. Mas eles tinham que ter algum lugar para morar e para viver, e o Senhor separa 48 daquelas cidades de Canaã, para que fossem cidades onde os levitas fossem habitar, tribos de Levi. E dentre essas 48 cidades que coube aos levitas, Deus manda separar 6 delas. E essas cidades, bem estrategicamente escolhidas, seriam cidades de refúgio. A gente leu o texto e entendeu por que tinha que existir cidades de refúgio. É interessante se você perceber aqui no verso que fala da localização onde essas cidades estavam na terra, você vai ver que elas estavam estrategicamente colocadas por Deus. Ou seja, eram cidades que ficavam nos montes, eram cidades que ficavam em lugares estratégicos para que quem estivesse dentro daquelas cidades sentisse segurança. Vou fazer uma comparação aqui, talvez você vá até se assustar, mas é muito interessante porque faz todo sentido. O que você acha que os bandidos preferem os burros? O que você acha que as quadrilhas, né, as vendas de drogas geralmente acontecem nos morros, nos lugares mais distantes, mais altos? No Rio de Janeiro, por exemplo, quem conhece a geografia da cidade do Rio de Janeiro faz se lembrar que as maiores favelas, comunidades, não de pessoas pobres, comunidades que eu estou falando são comunidades onde o tráfico impera. Estou falando de pessoas humildes apenas. Pessoas humildes são muito boas e vão lá porque precisam, e há pessoas muito boas lá. Mas os bandidos preferem os boas. Por que eles preferem os boas? É mais difícil da polícia entrar e sair. Só tem uma entrada e uma saída, é estratégia. Né? A favela da Rocinha, por exemplo, quem conhece a maior favela do Brasil, agora deixou de ser, porque tem uma em Brasília, acho que se tornou maior no último censo, mas a favela da Rocinha, por exemplo, você tem uma entrada e uma saída. Passa pelo daquele turno lá, onde tem a entrada das favelas da Rocinha de São Conrado, né? Tudo 2 encontros, não sei se é isso, né? E aí, na subida da favela, você vê ali os movimentos de motards, de vans, né? Gente entrando, subindo, descendo, mas aquela é a entrada e a saída. A polícia subiu ali para descer
É um Deus para tudo, sabe? E os bandidos estão lá de cima bem armados, estão lá de cima com olheiros, com armas poderosas e tal. E eles já fazem isso estrategicamente porque lá eles estão protegidos, né? Lá eles estão em vantagem. E Deus sabia disso. Deus sabia que a cidade de refúgio tinha que ser cidades estrategicamente colocadas em lugares mais altos, porque as pessoas que fossem para lá, elas precisavam ser protegidas pelos soldados daquela cidade, pela própria cidade, e quando viesse o vingador para buscar aquele que tinha sido então acusado de morte, e o texto diz que muito provavelmente ele realmente havia cometido homicídio, o fato é que o homicídio não tinha sido doloso, é assim que a gente entende, esse homicídio culposo, ou seja, ele até tinha cometido um homicídio, mas não tinha tido a intenção de cometer, foi por acaso, aconteceu. E aí Deus queria proteger essas pessoas até que elas fossem julgadas. E ele então prepara cidades de refúgio. Gente, não sei o que aconteceu aqui, que eu estou tentando digitar assim no meu Kindle e ele não volta. Alguma coisa aconteceu. E aí, a gente olha para o verso 20, e a gente, para o verso 1, a gente vê que Deus chama Josué e fala assim: Josué, fala para os filhos de Israel, para eles separarem no meio das cidades que vocês vão possuir, 6 cidades, ele não diz aqui a quantidade, mas depois a gente vai entender no contexto, né? Que eu já tinha falado por intermédio de Moisés, falaram em Números, capítulo 35, a primeira vez que Deus fala sobre isso. Então separem cidades para que ali os homens que estiverem necessitando de cuidados, estiverem precisando de refúgio, eles tenham para onde ir. E interessante é que o objetivo de Deus era exatamente proteger aqueles homens. E por que ele estava fazendo isso? É porque pode ser que por engano eles estivessem sendo culpados de coisa que talvez não tivessem feito. E o que isso tem para ser aplicado na nossa vida? Né? Eu quero pensar para vocês que aquelas cidades, elas vão simbolizar a proteção que Jesus dá para todos aqueles que cometem pecados, e nesse caso, não só pecados involuntários, mas pecados voluntários também, mas que se arrependem, que querem encontrar perdão dos seus pecados, que querem encontrar uma solução para a sua vida, que querem encontrar uma mudança de vida. O homicida que ia para uma cidade de refúgio, ele não queria continuar matando ninguém. Havia diferença entre o homicida doloso, porque ele matava por prazer. Ainda hoje as pessoas assim, né? Matam por prazer. Mas há aquele que, coitado, tinha uma necessidade de se proteger, e aí a legítima defesa, por exemplo, entre matar e morrer, ele teve o direito de proteger a sua vida e matou alguém. Essa pessoa não pode ser tratada como alguém, nem a lei faz isso, como alguém que tinha a intenção de matar. E aí, quando vai se julgar no caso como esse, a investigação, né, e todo o centro público geralmente procura saber o que aconteceu antes, né? Tem mensagens trocadas com alguém que essa pessoa que matou já havia planejado isso, a arma que ele usou já estava com ele, ou ele encontrou por acaso. Então, tudo isso é percebido pela lei para julgar uma pessoa assim. E a lei de Deus é muito mais correta, justa, do que a lei dos homens. Então Deus sabia que podia haver injustiças, e por isso ele prepara um lugar para que o vingador do sangue não matasse inocentemente alguém que podia e deveria ser protegido. Deus protege. Deus é justo. Deus é um advogado, sabe? Que não falha. Ele não passa a mão acima da cabeça do pecador, mas quando o pecador se arrepende e confessa o seu pecado, então ele deixa de ser um pecador, até porque o Senhor Jesus morreu por todos os pecadores, e ele pagou pelo preço de todos os pecados da humanidade, daqueles que creem nesse sacrifício de Jesus no seu lugar, eles estão perdoados. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em
Quando você para pensar isso, né? Os limites da cidade de refúgio são também os limites da proteção de Deus sobre a vida daqueles que, arrependidos, voltam-se para Jesus, confessando os seus pecados e abandonando a prática dos seus pecados. E agora Jesus os abraça. E ele diz: aqui ninguém toca em você, porque eu estou te protegendo. Salmo 91 que a gente leu no começo do culto, não foi por acaso. Ele fala disso. Do Deus que protege, Deus que está cuidando de você para não deixar o vingador te matar. E o vingador quer apontar o teu pecado, ainda que o teu pecado tenha sido perdoado por Cristo lá na cruz do Calvário, o vingador ainda quer apontar o teu pecado. O vingador ainda quer te fazer lembrar o teu pecado. O vingador ainda quer tirar a tua paz, fazendo com que você se lembre do teu pecado. O vingador quer que você não creia que está seguro no Senhor Jesus. Mas aqueles que vêm a Cristo Jesus estão seguros no Senhor Jesus. Há um texto em Hebreus capítulo 6, 17, aliás, do 17 ao 20, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. O texto diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Jesus é o nosso refúgio. O autor de Hebreus está dizendo assim: nós podemos correr para o refúgio. O homem que entendesse que estava sendo injustiçado, ele podia correr para aquela cidade de refúgio, lá ele seria guardado. Jesus é o nosso refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual a esperança proposta? A proteção, o cuidado de quem estava dentro da cidade de refúgio, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem uma coisa que me chama a atenção, que esse texto chama Jesus de sumo sacerdote. Jesus era o sumo sacerdote que o autor dos Hebreus nos apresenta, o sacerdote perfeito, o sacerdote que pagou pelos pecados de toda a humanidade de uma vez por todas. Quando lá na cruz ele disse está consumado, é porque a obra estava consumada. Dali para frente você não precisa fazer sacrifício nenhum mais, porque ele fez tudo por você. E o que você precisa fazer é crer no que ele fez por você. Mas o texto que nós lemos diz algumas coisas interessantes. Eu quero chamar você para olhar de novo o texto. O verso 4 diz que, fugindo para fora dessa cidade de refúgio, o homem que está precisando de cuidados, de proteção, ele vai se pôr à porta dessa cidade e ele vai expor o seu caso perante os ouvidos dos anciãos dessa cidade. Então eles o tomarão consigo e lhe darão lugar para pergunte com eles. Mas olha o que acontece logo a seguir, versículo 5. Se o vingador do sangue perseguir esse homem, eles não entregarão nas mãos aquele homicida arrependido que fugiu para aquela cidade, porquanto ele feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia tanto. Não é uma coisa planejada. Agora olha o verso 6. Esse homem vai habitar nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação. E qual é a outra condição? Depois do julgamento, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então ele pode voltar para a sua cidade, para o seu povo. Jesus é o sumo sacerdote que não vai morrer nunca, porque ele morreu e ressuscitou. Portanto, uma vez que você está em Cristo, a sua vida está guardada para sempre. Para sempre. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote morria. Quando morria, o compromisso que ele tinha com aquele homem que estava na cidade de refúgio acabava, não podia voltar para a sua casa. Mas como nós estamos guardados em Jesus, nós estamos guardados no perfeito sacerdote, sumo sacerdote que é Jesus. Ele não morre, ele é eterno, ele é vivo, ele está vivo. Portanto, a nossa vida está guardada em Jesus para todos sempre. Você consegue perceber isso? Não há limite de tempo, não há prazo para que
o vingador possa encostar em você depois que você está em Cristo. A partir do momento que você está em Cristo, o maligno não lhe toca. É isso que diz a palavra de Deus. Dentre essas cidades, é preciso que a gente lembre que havia 6 que se tornariam cidades de refúgio. Em Números, capítulo 18, versículo 24, vai dizer que os levitas não entrariam em qualquer parte da terra prometida, eu já falei isso aqui, e Deus mesmo seria a sua herança. O sustento deles viria dos dízimos, das ofertas. Então eles iriam cuidar dessas pessoas, porque Deus tinha dado a eles essa responsabilidade. Aqui é uma lição espiritual muito preciosa para nós. Deus elegeu Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, e Ele remove a culpa, e Ele nos livra dos nossos pecados, quando nós estamos guardados nele. Um outro texto que eu gostaria de ler, e queria que vocês prestassem toda a atenção, que também é de Hebreus, capítulo 7, versículo 20 em diante, diz que, e visto que não sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esses com juramento, porque aquele que disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, com esse sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior a Deus. Presta atenção no que o autor dos Hebreus está falando. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Seu sacerdócio imutável. Aqueles do Velho Testamento, eles eram em maior número, mas eles eram impedidos pela morte de continuar. No entanto, Jesus, quando é comparado pelo autor de Hebreus com aqueles, o autor de Hebreus diz que este, o Senhor Jesus, continuou para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Se você passar pelo caminho que é Jesus, e é o único caminho que pode levar alguém a Deus, que pode guardar a vida de alguém, para que o diabo não toque nessa pessoa, se você der um passo em direção a Jesus Cristo e entrar por esse caminho, e esse caminho vai te levar à vida eterna, para sempre, Jesus vai interceder por você e nunca mais o maligno vai poder tocar na sua vida. Jesus vai ser o seu refúgio, a sua proteção. A partir do momento em que você está em Cristo, você está guardado em Cristo Jesus. Com efeito, diz o autor dos Hebreus, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpado, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. E não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, os seus próprios pecados, depois pelo povo, porque ele fez isso uma vez por todas. Então, estou falando aqui é Bíblia. Jesus não precisava oferecer sacrifício todos os dias, como os sacerdotes do Velho Testamento tinham que fazer. Ele fez isso uma vez por todas, diz o autor aos Hebreus. Quanto a si mesmo, ele se ofereceu. E agora, quando o vingador vem para nos atingir, quando o vingador vem para nos atacar, quando o vingador vem para apontar na nossa cara o nosso pecado do passado, ele não pode fazer isso, porque o Senhor Jesus nos protege. Debaixo das tuas asas estarás seguro, diz a palavra de Deus. O vingador não pode mais. Qual é o sentido figurado disso? Você está numa cidade de refúgio, que é muito maior do que aqueles muros que cercavam as 6 cidades que Deus deu para os judeus e para aqueles que estavam junto com eles e que eram acusados e que precisavam se refugiar dentro daquelas paredes. As paredes podiam cair. Por mais fortes, fortificadas que elas fossem, elas podiam cair tanto que a gente diria que vão cair. Mas Jesus não. Em Cristo nós estamos seguros. Preste atenção nos nomes dessas cidades. Me chamou muita atenção os versos 7 e 8. Olha para o texto. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia. Quedes
disse que cidades escolhidas estrategicamente em lugares altos, para que lá os que corriam para ser protegidos poderiam se sentir seguros. O que Quedes quer dizer? Deus, ele é interessante, né? Ele faz umas coisas assim que, se você for procurar ver, talvez você imagine que não tem nenhum sentido, mas tem muito sentido. Deus não faz nada por acaso. Deus sabe o que está fazendo durante todo o tempo. Gente, Quedes ficava numa região montanhosa, e o que me diz respeito para pensar em Quedes é que Deus usava linguagem figurada, sempre fez isso na Bíblia, para ensinar coisas que estavam como que ocultas por trás dessa linguagem figurada. Assim eram as parábolas de Jesus, né? Jesus fazia parábolas e, através daquelas lições, com linguagens figuradas, ele apresentava verdades profundas para aqueles que aprendiam com ele. Será que o nome dessas cidades tem alguma coisa a ver com cidades de refúgio? Tem tudo a ver. As figuras podem ser aplicadas a Cristo e a vida eterna, quando você entende o que significava o nome de cada uma dessas cidades. Então, a primeira cidade é a cidade de Quedes. Quedes, no original, significa santo ou santuário. É isso que quer dizer a palavra Quedes, lá no hebraico. Era um lugar de santificação para o impuro. O impuro, que reconhecia o seu pecado e sabia que estava correndo o risco de morrer por causa do seu pecado. E ainda hoje, funciona assim, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o impuro, o pecador, que sabia que o que lhe aguardava por causa do seu pecado era a morte, ele fugia arrependido e confesso até a porta de uma dessas cidades. Ele não entrava automaticamente, lembra disso? Os anciãos os recebiam na porta da cidade. Tinha que contar toda a história. O que aconteceu? Eu estava com uma tiradeira na mão, a pedra saiu, você sem querer, tentou a cabeça do cara e correu, mas eu não queria matar ele, foi sem querer. Eu estava dando um tiro para cima, a bala perdida, acertou no cara. Não era a minha intenção matar aquele cara, agora ele está querendo me matar, porque aquilo aconteceu, mas não tive culpa. Aí os anciãos se ouviram, e se entendessem de fato que ele não tinha culpa, eles levavam ele para dentro da cidade. A partir do momento que ele entrava pelas portas da cidade, a porta fechava. E o vingador não vinha mais, porque ele não podia passar da porta para dentro. E ele não podia entregar mais, uma vez que ele tivesse entrado, aquele homem na mão do vingador, até que o sacerdote morresse. Essa era a história. Então, Quedes, uma das cidades que ficava naquele monte, ela significava um lugar santo, um lugar de santuário. E só quem entrava para o santuário, é quem estava arrependido, quem confessava o seu pecado, quem reconhecia que era um pecador. Era essa a condição para entrar. O impuro precisava de um lugar para ser santificado, para mudar a sua vida. Pessoas hoje que conhecem os seus pecados, procuram o Senhor Jesus e vêm até a igreja, elas não querem ser acusadas por nada que elas fizeram. Elas querem ser acolhidas, elas querem ser recebidas, elas querem ser abraçadas, elas querem ser perdoadas por Deus, elas querem ter um lugar onde elas possam se refugiar dos ataques do diabo sobre a vida delas lá fora, onde não há presença de Deus. Mas aqui a igreja precisa ser tal. Um lugar para as pessoas se santificarem das suas impurezas. Queres quer dizer lugar santo. O nome dessa cidade ilustra perfeitamente o que Cristo é para nós. O santo refúgio. Jesus é o santificador da nossa vida. Quando estamos em Cristo, nós estamos buscando essa santificação. Qual é o nome da outra cidade? Siquém. É lá no verso 7. A primeira cidade era Quedes. Ficava na região montanhosa de Naftali. Siquém ficava na região montanhosa de Efraim. Uma outra região montanhosa em outro lugar. Porque se não desse para correr para uma, correr para outra. De qual cidade você está mais perto? Daquela ali, então, mete o pé para lá. Antes que o vingador de pé. Né? Não ficava para um lado da outra. Estrategicamente, as cidades ficavam espalhadas. Para que eles pudessem correr, para que tivessem mais coisas. Siquém, no original, significa ombro. O que é ombro? Ombro é o lugar onde você apoia quando precisa de ajuda, não é isso? A gente até não diz, né? Tem um ombro amigo, né? Quando você precisa de alguém para te aconselhar, para te ajudar, né? Para dar força para você caminhar, não é no ombro dessa pessoa que você segura. Por exemplo, os que têm deficiência visual, como é que
eles se locomovem? Eles não querem que você vá empurrando eles, não. Eles apoiam no ombro da pessoa que tem a sua visão perfeita. E no ombro eles se sentem seguros, porque se você sobe o degrau, ele entende que há uma elevação no seu ombro, ele já está preparado para subir o degrau. É assim que o cérebro quer ser guiado. Ele não quer que você pegue aquela moça e vai puxando, não. O que ele quer é encostar no seu ombro. Ele tem percepção no seu ombro que você está descendo, que você está subindo, que você está devagar, que você está rápido, que você vai subir o degrau, que você vai descer. Se ele não tem uma bengala, ele apoia no ombro. Então, você for ajudar uma pessoa deficiente visual, senta no seu ombro, que é um lugar de apoio, para que ele se sinta seguro com a sua ajuda. Significa ombro. Ombro é a parte superior do braço, lugar que tem força para suportar peso. Era ali que aquelas pessoas que vinham pesadas com seus pecados encontravam apoio, segurança, para serem guardadas. As pessoas que as recebiam estavam num lugar para receber os cansados, os que não tinham possibilidade de caminhar sozinhos, então eles precisavam de alguém para ajudar. E Siquém significa o ombro daqueles que oferecem refúgio para alguém que está precisando, do cansado e do oprimido. Jesus é isso para eles. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Por mais que vós que eu julgo, Jesus está dizendo assim, deixa esse peso que vocês estão carregando, porque eu julgo, e o meu fardo são suaves e leves. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então em Jesus você encontra um ombro amigo. A cidade de Siquém significava isso. Ele é o bom pastor, ele carrega o ovelha ferido. E Hebron, o que significa a cidade de Hebron? Está quase acabando o tempo, né? Mas faltam só 4 cidades. A região montanhosa do Efraim era onde ficava Siquém. E Kiriat Arba, no verso 7, ou seja, Hebron, ficava na região montanhosa de Judá. Se você olhar a geografia da Terra Santa, você vai ver que eram lugares distantes um do outro. Como eu disse, estrategicamente preparados para receber aqueles que precisavam correr para lá. O que significa Hebron? Hebron, no original, significa comunhão, associação, lugar de comunhão. Geralmente o homem que estava correndo para não ser morto, porque ele não tinha comunhão. Não tinha ninguém para ele se associar. As pessoas estavam acusando ele de querer assassinar. E ele estava perdido, sozinho. Mas essa cidade foi designada para o refúgio àquela pessoa que estava solitária. O sangue de Jesus promove comunhão entre nós e nossa com Ele. Portanto, a cidade de Hebron vai nos fazer lembrar da comunhão que nós temos com Cristo, quando estamos em Cristo, e da comunhão que temos uns com os outros, quando estamos amparados e guardados em Cristo Jesus. Essa cidade lembra exatamente as bênçãos da salvação. Se você foi até Hebron, Jesus te recebeu, pôs você para dentro, e pôr para dentro é fazer com que você, a partir daquele momento, seja parte da igreja, do corpo de Cristo. E na igreja, no corpo de Cristo, você faz parte da comunhão dos santos. Na igreja, no corpo de Cristo, você é batizado, você é colocado dentro da igreja, do corpo de Cristo, e passa a fazer parte desta comunhão através da cerimônia do batismo, quando você se torna parte da igreja de Jesus. Então, Hebron vai lembrar isso, a reconciliação com Deus, daquele pecador que encontrou refúgio naquela cidade. Ele não era mais solitário, desamparado, agora ele habitava junto com uma família, que era a família de Deus, e isso era comum. A quarta cidade, verso 8. Da lei do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, ou Bezer. Ficava no deserto, no planalto da tribo de Ruben. O que quer dizer Bezer? Isso que é Bezer. No original quer dizer fortaleza. Ele não precisa dizer muita coisa. Bezer é traduzido por fortaleza, lugar de refúgio para o fraco. Quem ia para aquela cidade estava guardado numa fortaleza,
E o homicida involuntário agora tinha a segurança de não ser mais atacado por ninguém. Abrigo. Salmo 91, a gente viu que o Senhor é a nossa proteção, né? A nossa fortaleza. Nele nós temos segurança para enfrentar as adversidades dessa vida. Por isso estamos em Cristo. Quinta cidade, Ramote, verso 9. Perdão, verso 8. Deserto, tamanho deserto, Planalto da tribo de Ruben. E Ramote ficava em Gileade, na tribo de Gade. O que é Ramote? Lugar de refúgio para os humilhados. Imagina alguém que não cometeu um crime e está sendo acusado de ter cometido. Ele até tinha cometido, mas não tinha intenção de cometer. Estava sendo humilhado, estava sendo perseguido para ser morto. No original, Ramote quer dizer exaltação, elevação. Deus exalta aqueles que se humilham. E ele humilha aqueles que se exaltam. Se aquele homem não fosse humilde o suficiente para correr e buscar refúgio em Ramote, ele estaria do lado de fora e totalmente desprotegido, e o vingador podia matá-lo. Mas ele se humilha e ele reconhece que agora, se ele não estiver em Cristo, não há proteção para ele em nenhum outro lugar. Ele precisa passar para dentro dos portões de uma das cidades de refúgio. E ele vai para Ramote. Jesus é o lugar em que nós somos levados a Ele, deixamos de ser humilhados, porque Ele nos coloca num lugar de exaltação. Salmo 23 vai dizer que Ele vai preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Lembra disso? Né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Jesus vai dizer assim: olha, você agora não está mais humilhado. Eu tirei você dessa vida de humilhação. Eu trouxe você, agora você está guardado em mim. As pessoas vão ver você, elas sabem que você está comigo e elas não podem tocar na sua vida. A Bíblia afirma que fora o pecado, porque Jesus nunca pecou, Ele é Deus, Ele é santo, Ele foi semelhante a nós em tudo. Jesus foi humilhado por nós também, mas o Pai o exaltou. Jesus foi humilhado no lugar dos irmãos. Isso Ele fez para que pudesse depois nos socorrer de toda a humilhação, porque Ele agora sabe que é ser humilhado. Ele só não foi igual a nós no pecado, mas em tudo o restante Ele se tornou igual a nós. Ele se humilhou, se esvaziou. Diz a carta de Paulo aos Filipenses: Ele tomou o lugar do homem, Ele assumiu a forma humana para que Ele pudesse interceder por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Nele a gente encontra paz e segurança e esperança para nós sermos mais humilhados. O Senhor exalta os abatidos. A última cidade é Golã, versículo 8 ainda. Ramote, Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. O que quer dizer Golã? Golã quer dizer tristeza. E o que isso tem a ver? O termo tristeza tem a ver com refúgio. Aquele que estava sendo perseguido para ser morto, com certeza estava muito triste. Ele estava passando por labor, por dor. Esse é o sentido da palavra no original. A cidade de refúgio era para aquele que estava aflito e triste. E se ele precisava de alegria, de uma nova vida, de que alguém ouvisse o seu lamento por algo negativo que ele havia feito, ele tinha que correr para a cidade de Golã. Jesus também é assim. Ele é o nosso refúgio, Ele nos agarra, nos abraça, nos recebe tristes e traz alegria para o nosso coração. Você vai dizer: pastor, você forçou um pouco essa interpretação? Não. Esse é o significado das palavras. O que eu fiz foi procurar encaixar o significado de cada palavra com a realidade que ela significa para ser uma cidade de refúgio. Sabe qual é a conclusão? Jesus hoje é a nossa cidade de refúgio. Portanto, se você cometeu um pecado voluntário ou voluntário, Jesus está de braços abertos para te perdoar, para te guardar, para te proteger. E esse pecado, confessado e abandonado, nunca mais vai poder incomodar o seu coração. Nunca mais. Às vezes há pecados do passado que incomodam a gente. Não é ninguém querendo matar a gente, mas é a nossa consciência.
tirando o nosso ser. É a nossa consciência tirando a nossa vida. Porque quem tem consciência pesada é morrer, vegeta. Fica sempre voltando naquele negócio lá e pensando, meu Deus, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo? Quando você está em Cristo, então, se você se arrepender e abandonou essa prática, ninguém mais pode trabalhar com você. Alguém pode pedir para aquele visitante que está lá fora dele, por favor? Acho que ele já sabia. Para quem está aqui assistindo, por favor, não se assuste que não é um cachorro que está entrando pela porta da igreja. A nossa vida está escondida e refugiada em Cristo Jesus. Nosso sumo sacerdote é Jesus. Assim nós podemos viver tranquilos, porque Ele não morre. E a nossa vida está guardada nele para sempre. A morte e o diabo não podem nos tocar, porque nós nos refugiamos em Cristo Jesus. Apenas o Evangelho de Jesus pode dar essa segurança para nós. Mais nada. Mas nada pode nos socorrer das nossas adversidades. Que Deus nos abençoe. Essa palavra foi guardada no nosso coração. Hoje a gente vai passar 2 minutos, mas eu queria cantar uma canção aqui, por favor, hino. Por favor, que você venha tocar para a gente. Eu acho que o Uriel, que eu gosto desse nome. Então, abra aí os seus salmos. Acho que é 172. Acho que é 172. Refúgio, abrigo temporal. Vê se é isso aí. Por isso que eu subi os salmos aí. Se você não tiver, pega alguém que está do lado aí. Fica de pé para a gente cantar, a gente encerra. Depois de cantar esse. É isso mesmo. Abrigo no temporal. 172. O cheiro forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal. No temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra do verão, descanso na tribulação, vigia na escuridão. Descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vigor do mundo bravo mar, consolo na tribulação, adorador singular, consolo na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vamos orar?
sabe, a palavra falou mais profundamente no seu coração, e você deseja que eu ore por você. Pastor, eu preciso correr para me proteger de Jesus, porque eu estou sendo muito atacado. O inimigo quer me atacar, mas eu estou em Cristo, quero estar cada vez mais confiante dessa segurança, dessa proteção. Se quiser vir aqui, eu oro por você. Se você quiser ficar em igreja, eu oro por você também, não tem problema. Mas coloque seu coração diante do Senhor e saiba que Cristo é o nosso abrigo no temporal, nosso refúgio no meio da tribulação. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo culto dessa noite, pela palavra que o Senhor trouxe a nós. Ó Deus, porque o Senhor é a nossa cidade de refúgio. Obrigado, Senhor, porque no meio dos temporais dessa vida nós temos podido correr e nos proteger do Senhor. O Senhor tem preparado lugares firmes para que a gente fique guardado em Ti. Obrigado, Senhor, porque o inimigo não tem mais como nos atingir. Obrigado, Senhor, porque o nosso sumo sacerdote é eterno. Ele nunca vai deixar de cuidar de nós. Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é desses sumos sacerdotes que somos guardados. Abençoa-nos, Senhor. Leva-nos em paz. Guarda-nos, Deus, durante a semana que está se iniciando. E dá-nos um dia feliz amanhã, durante todos esses dias, até a próxima sexta, Senhor, quando vamos estar de novo aqui nesse lugar de refúgio, de comunhão, de edificação, de bênção, Pai. Ó Deus, desperta o seu povo para descer para esse lugar, a casa do Senhor, o lugar de proteção e refúgio. Ajuda, Senhor, no domingo que vem tenhamos uma boa frequência também, uma escola bíblica, sejamos sempre guardados. Lá fora estamos desprotegidos, mas aqui, Pai, somos recarregados das nossas baterias. Aqui nós recebemos uma palavra do céu. Aqui nós somos edificados. Aqui nós somos protegidos. Aqui nós somos abençoados. Glória ao Teu nome por esse momento tão especial de comunhão que o Senhor nos permitiu essa noite. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, Pai. Nos protege, continua nos protegendo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que fazem parte da igreja de Jesus, por toda essa terra, sobre nós também. Que não seja somente hoje, mas para todos sempre. Digam todos junto comigo: amém. Vamos de novo, amém? Amém. Deus abençoe você. Boa semana, orações preciosas, a gente encerra por essa noite. Deus abençoe.